Hoje nós vamos falar sobre segurança, um pouco sobre segurança em eletricidade, equipamentos elétricos e ferramentas elétricas, tá bom, pessoal? Eu me chamo Naldo Santos e o nosso canal é o NS Mundo Elétrico no YouTube e no Instagram. Nos siga nas redes sociais, tá bom, pessoal? No YouTube, ative o sininho, se inscreva no nosso canal, ative o sininho que é muito importante para nós, tá bom? Pessoal, a segurança em eletricidade é algo muito importante. Quando a gente fala em segurança, em todos os segmentos, em todas as profissões, é muito importante. E na eletricidade é algo assim primordial, primordial mesmo. Eu vou estar falando um pouco, porque o leque de segurança na eletricidade ele é muito grande. Ele é tão grande que existe uma norma, que é uma norma regulamentadora, que é a NR10, que ela trata especificamente sobre segurança em eletricidade, em todas as áreas da elétrica, em todos os setores da eletricidade. Tal qual é muito importante a segurança em eletricidade. Nós vamos estar falando um pouco aqui mais para a elétrica de baixa tensão, que também serve para média tensão e alta tensão, mas mais voltado aos trabalhos mais simples, que muitas vezes o pessoal eles negligenciam isso. O trabalho é simples, eu não tenho necessidade, eu testo ali um 110 com o dedo. Então, para você aí, fica atento que é muito importante, tá bom? Então, como eu falei, nos siga no nosso canal, no YouTube, tá bom? Ative o sininho que é muito importante para nós. Pessoal, a gente vai estar começando falando sobre segurança em eletricidade, sobre algo que muitos eletricistas eles desconhecem, que é a vestimenta em eletricidade, tá? A vestimenta elétrica, quando você vai trabalhar com rede energizada, isso por norma, o eletricista ele tem que usar um uniforme adequado, tá? E esse uniforme ele tem uma escrita ali que provavelmente as pessoas já devem ter visto, que é o ATPV, né? Que é uma sigla ali, é uma nomenclatura que vem na camisa, na roupa ali do profissional, que aquilo ali, nada mais nada menos é o valor de proteção térmico, né? O valor de proteção térmico do arco elétrico. Então ele é ATPV, é o arco termal performance de valor, né? Valores em calorias por centímetro quadrado da proteção, né? Conferida pelo tecido em um curto-circuito. O que é isso? O bombeiro ele usa a roupa dele que ela tem um grau de proteção para um incêndio, para um fogo. Quanto mais próximo o fogo, mais quente, aquele tecido ele tem que ter uma proteção. O eletricista também usa isso. E tá aqui, uma camisa, uma blusa que ela é dentro das normas, trabalha dentro das normas. Aqui, pessoal, a TPV, tá bom? Então a TPV é o valor de proteção térmico, tá? Contra um curto-circuito, um arco elétrico, tá bom? Então essa blusa aqui, ela tem um grau 10,7 calorias por centímetro quadrado, tá bom? É uma blusa que se eu colocar o fogo aqui, ela não vai propagar. Por exemplo, num curto-circuito, você está fechado, ela não tem zíper, tá? Para proteção, ela é um velcro. Então, num curto-circuito, ele vai bater aqui, ele vai dissipar, ele vai pegar fogo. Essa camisa que eu tô, normalmente você vai trabalhar dentro de cabine, centro de medição, você coloca essa roupa fechada. E se tiver um curto-circuito, um arco elétrico, ele não propaga, tá bom, pessoal? Sem falar em óculos, nós falamos também em óculos, nós falamos em capacete, falamos em luvas, uma série de coisas. Então, nós vamos começar aqui por essa blusa, que é uma blusa de proteção, que ela tem um valor de proteção térmico, tá? Então, muitas vezes você vê um eletricista na rua, lá da companhia elétrica da sua cidade, sabe por que ele está usando essa blusa, por que ele está usando essa roupa nesse calor? Aquela roupa, aquela calça tem uma proteção, um grau de proteção contra um arco elétrico ou um curto-circuito, tá bom, pessoal? Eu falei aqui de uma norma regulamentadora, nós não vamos falar muito dessa norma, que é a NR10, os eletricistas conhecem essa norma, mas nós estamos falando sobre segurança no geral. A NR10 é uma norma que regulamenta, ela te fala o que você tem que fazer, qual é o equipamento, qual é o tipo de bota, qual é o tipo de capacete, luva e etc. Ferramentas para você trabalhar em eletricidade, como tem a norma também para você trabalhar em altura,
Mas nós vamos estar falando aqui de uma forma mais simples, na prática, para que você, que é um eletricista, um iniciante na elétrica, você venha entender a importância, tá, da proteção em serviços elétricos, tá? Então, dentre esses equipamentos, um que é muito importante é a ferramenta elétrica. A ferramenta elétrica, né? A ferramenta do eletricista, ela é uma ferramenta diferenciada. Por que diferenciada? Um alicate. O mecânico também tem um alicate, mas normalmente e por norma, o eletricista ele tem um alicate que ele tem uma proteção. Ele está aqui, ó, ele está dizendo que ele tem uma isolação para 1000 volts. Uma isolação de 1000 volts, esse cabo aqui. É lógico que se eu for trabalhar numa rede de 1000 volts, eu não vou chegar lá com a minha mão e colocar esse alicate. Mas é a isolação dele que é para 1000 volts. Então, se eu estiver trabalhando numa rede de 110, 220, 440 volts, eu sei que essa proteção aqui é para 1000, ela vai me assegurar. Só que dentro disso eu vou estar trabalhando com luvas de proteção, eu vou estar trabalhando com luvas de raspa. Essa é uma luva, por exemplo, de vaqueta, que muitas vezes você pode usar essa luva só ela, só a luva. E você pode usar uma luva de proteção, que é uma luva aqui, ó, que ela tem a voltagem, que ela segura, é uma luva emborrachada, tá? E aí se usa essa luva por dentro de uma outra luva. Por quê? Essa daqui é uma luva de proteção contra choque elétrico, tá? Então ela se usa assim, uma luva de proteção. Se usa com uma luva de raspa, que ela protege contra a eletricidade, e essa luva de raspa, ela protege a luva da elétrica. Então, se eu pegar qualquer tipo de material, eu não vou furar minha luva de borracha. A luva de raspa vai proteger. Então, eu vou estar isolado por essa e essa vai estar protegendo essa, tá? Então, essa é uma forma de trabalho seguro. Quando você vai trabalhar com cabo, lógico, você não vai mexer numa tomadinha ali e pegar uma luva dessa de proteção por uma média tensão. Então, tudo dentro dos seus parâmetros. Eu vou trabalhar com uma tomada, por exemplo, eu tenho que usar uma chave de fenda, e essa chave de fenda ela tem que ter uma isolação, tá bom, pessoal? Por que essa isolação? Porque muitas vezes eu estou trabalhando ali e eu tenho circuitos do meu lado, eu tenho algum circuito aberto, algum borne, por exemplo, estou trabalhando num quadro de distribuição, e eu vou mexer no barramento. A partir do momento que eu não desliguei a chave, que já está errado, ou eu estou numa situação em que eu não posso desligar a chave, não que eu esteja errado, mas eu estou trabalhando em emergência e não posso desligar aquela chave. Então eu vou ter que estar de óculos, vou ter que estar de capacete, vou ter que estar de luva e o meu equipamento vai ter que estar isolado. Então, se eu relar no barramento ao lado, não tem perigo, porque a minha chave está isolada. E essa isolação é a mesma coisa, ela tem um grau de proteção, assim como o meu alicate também tem um grau de proteção. E todos os equipamentos, essa faca aqui, por exemplo, parece uma foice. Isso aqui é uma faca de abrir cabo elétrico. Você vai fazer uma emenda em cabo, vai fazer uma derivação em cabos maiores, mais grossos, você usa essa faca aqui. Essa faca é a mesma coisa desse alicate. Ela é de gel, ela tem uma isolação para 1000 volts. Ela é própria para eletricidade, não é uma foice, não. É uma faca própria para cabo elétrico, tá bom? E entre outros equipamentos. Por exemplo, o eletricista, ele vai fazer um teste. Qual é a voltagem aqui da rede? Eu vou pôr o dedo lá, pelo amor de Deus, nada de me colocar dedo na tomada para falar eu sou forte, 110 eu aguento, 220 já é mais forte. Existem hoje no mercado, pessoal, uma série de equipamentos ao qual nós possamos fazer testes de, por exemplo, pega um cabo aqui elétrico, um cabo aqui. Vou fazer um teste nele. Se esse cabo está energizado, ele vai me passar eletricidade aqui, ó, tá? Então, como é um cabo PP, eu vou achar a fase onde ela está aqui, porque a rede é 110, numa pontinha dela aqui é fase. Ele vai apitar lá dentro, tá? Então, eu sei que esse cabo está energizado.
Lógico que não é todo o teste que você vai fazer com esse tipo de chave, mas esse é um exemplo que eu estou dando, tá bom? Você vai pôr o dedo lá para saber se o cabo está energizado. Outro equipamento fundamental na vida do eletricista é o multímetro. O multímetro. Por que o multímetro? Ele chama multímetro porque ele tem a alça aqui, né? Para você medir a amperagem do cabo. Você pode usar os cabos para medir a voltagem. Você pode usar os cabos para fazer um teste de continuidade, tá? Então, o multímetro porque ele é múltiplo. Ele não é só voltímetro, ele não é só amperímetro. Ah, eu quero saber a carga do equipamento. Vai lá e liga o equipamento, fica dando faísca lá para ver se ele tem muita força, muita corrente. Não, você vai lá, você coloca esse alicate por entre o cabo e você faz a leitura. Então isso daqui é uma proteção que você tem. Inclusive esse equipamento aqui, pelo fabricante, ele pode cair de uma altura de 1 metro, 2 metros, que não acontece nada. Já caiu conosco esse alicate aqui com mais de 4 metros de altura. Ele está aqui intacto para contar a história. Então, esse é um multímetro. E todos os equipamentos que nós usamos, pessoal, são equipamentos, eles são homologados, são equipamentos de qualidade. Porque eu já usei multímetro sem qualidade lá atrás. Todos deram problema. Esse multímetro está conosco já há mais de 15 anos. Assim como o alicate, tem um alicate aqui que está com a gente há mais de 20 anos. Isso aqui já está aposentado, já fica aqui só para demonstração. Agora não está mais trabalhando, né? Então, pessoal, alicate de corte. Então, todos os alicates nossos, todas as nossas ferramentas são ferramentas homologadas, são ferramentas de qualidade, tá? Porque muitas vezes você está fazendo um trabalho ali, um trabalho em emergência, já pensou se está em emergência lá para cortar um cabo e o alicate não corta, é alicate que sai a capa, não funciona, não funciona. Um bom profissional ele tem que ter suas ferramentas todas organizadas, todas limpas, todas lubrificadas, tá bom? Isso de ferramenta eu estou falando também faz parte da isolação. Todas as vezes que você fizer uma emenda aqui no nosso canal, tem aulas de emenda, você usa uma fita isolante boba, uma fita isolante que eu falo profissional, tá? Não aquelas fitas isolantes que você passa e quando você vira as costas aqui e volta, ela já tá desenrolando já. É um durex preto, né? Então, assim, usamos também fita isolante de qualidade. Isso faz parte de ferramentas do trabalho do eletricista. O teste de curto-circuito, como eu falei, né? Nada de colocar lá o dedo na tomada lá. Você tem um equipamentinho lá. E os equipamentos elétricos, pessoal, de teste, eles evoluíram demais, demais. Eu já tenho esse tipo de equipamento aqui há muitos anos mesmo, muitos anos. Quando saiu no mercado, isso há mais de 15 anos atrás, eu já usava isso daqui. Que o pessoal colocava aquele dedinho atrás da chavinha. Isso aqui já usa mais de 15 anos, muitos anos mesmo, tá bom? Então, pessoal, como eu falei, faz parte também do equipamento do eletricista, o óculos, a luva, como eu falei, o sapato, que é importantíssimo você usar um sapato isolado. Nós tínhamos uma marca, não vou falar marca, mas um sapato excepcional para elétrica. Ele tem uma isolação até 10 mil volts. É lógico que você não vai relar em 10 mil volts, mas o sapato ele te assegura. Esse sapato, quando ele fazia um furinho que você estava trabalhando em piso molhado, em chuva, podia descartar. Porque a umidade entrava por aquele furinho, você podia descartar o sapato. O sapato elétrico ele é essencial e ele tem que estar em perfeitas condições, tá bom? E nada de biqueira de ferro, a biqueira dele é de policarbonato, tá? O polipropileno, que é aquela biqueira isolada, tá bom, pessoal? A vestimenta, como eu falei, né? E todas as vezes que você for fazer um trabalho, um reparo em eletricidade, você não é um eletricista profissional, como que eu faço? Qual o primeiro passo? Desenergizar a rede. Então você sabe onde fica o quadro de distribuição lá na sua residência, de onde você está mexendo, de onde você está fazendo um teste. Você vai lá, abre o seu quadro de distribuição, desenergiza. Quer dizer, você vai desligar o disjuntor. Desligou o disjuntor e você vai lá e faz a manutenção do circuito. Nada de querer dar uma de super-homem ou super-choque. Eu vou mexer com o disjuntor ligado. Pode deixar ligado aí que eu mexo. Nada disso, pessoal. Nada disso. Porque assim, profissionais, já vi profissionais se darem mal. Muito mal. Nós temos muitas histórias para contar sobre isso. Porque com eletricidade não se brinca. Nós temos que respeitar. Tá? A partir do momento que você respeita, a partir do momento que você segue as normas, as coisas vão dar certo. Tá bom, pessoal? Então, desenergizar o circuito sempre, sempre. Eu tenho uma história aqui, que essa história é muito antiga, é de 1997 por ali.
Eu trabalhei numa empresa que fazia trabalhos para a Prefeitura de São Paulo. A empresa que eu trabalhava, ela fazia instalações elétricas e tinha a empresa da prefeitura, do hospital, no caso ali que estava sendo feito os trabalhos, fazia trabalho só para a prefeitura, hospital, creche, escolas, repartições municipais. Estávamos no hospital grande de São Paulo e estava fazendo a transição de uma cabine para um outro lado. E tinha que tirar aquelas chaves antigas. E um colega nosso da empresa, ele, rápido ali para querer parar logo para almoçar, um parafuso não saía e os barramentos atrás, aqui da parte de trás, energizados. Ele pegou como se fosse uma... Não foi isso aqui, ó. Porque se fosse essa chave aqui, ele não teria tido problema, porque isso aqui é isolado, certo? Ele pegou como se fosse uma barrinha de ferro, uma talhadeirinha, e colocou no parafuso que estava emperrado ali e foi com uma ferramenta e bateu em cima para quebrar aquele parafuso. No que ele bateu, a chave soltou e bateu atrás do barramento. O barramento era dessa grossura. A chave derreteu e ele caiu uns 3 metros para trás. Ele ficou com a pestana aqui meio queimada. Então, aquilo ali foi um aprendizado. Nunca mais ele quis mexer com aquilo e fazer daquela forma. Por quê? A pressa. Equipamento errado, trabalho errado, atitude errada. Então, a pressa, muitas vezes, ela é inimiga da perfeição. Tá bom, pessoal? E falando em pressa, inimigo da perfeição, quem é a perfeição? Pastor Ivan, um grande abraço do senhor. Quem é a perfeição? A perfeição é Deus. Então, quando nós trabalhamos com pressa, quando nós temos pressa, nós somos inimigos de Deus. Porque você já não ouviu falar aí, é inimigo da perfeição. A pressa é inimiga da perfeição. Muitas vezes você vai querer fazer alguma coisa com pressa e em eletricidade não existe. A pior coisa que você vai fazer é um trabalho elétrico com pressa, correndo, com rede energizada. Grande abraço, pastor. Um abraço a todos aí. Então, a pressa é inimiga de Deus, a pressa é inimiga da perfeição. Tudo que você quer fazer com perfeição, com mais exatidão, tira a pressa do seu caminho. Se tiver pressa, você pode parar, respira, dá uma volta, porque não dá certo. E eu tenho muitas, mas muitas provas de que realmente isso é verdade. Tá bom, pessoal? Então, como eu falei, toda vez que for fazer um trabalho, nada de pressa. Procura isolar a área que você vai trabalhar. Você está trabalhando em local, como eu já fiz muitos trabalhos de manutenção em lojas abertas, lojas de departamento, e tem que ser feito ali. Muitas vezes os trabalhos são à noite, então as lojas estão fechadas, mas muitas vezes a loja está aberta, muitas vezes tem público, muitas vezes tem pessoas ali transitando. Então o que você tem que fazer? Isolar aquela área, colocar cones ali. Separar, isolar, colocar faixas, fitas, demarcar, para que não venha acontecer acidentes. Tenho muitas histórias disso daí também. Pessoas que negligenciaram, pessoas que invadiram o território, área que não devia, área isolada, e ter problemas. Tá? É a mesma coisa você fazer um trabalho em posto de gasolina, como eu já fiz, e ali em pista de posto de gasolina, principalmente em estrada, o pessoal entra, eles estão a 100 por hora na estrada, do jeito que eles vêm, eles entram no posto. Então, muitas vezes em posto de gasolina você tem que fazer uma isolação, uma isolação do perímetro da área muito bem feita. Muito bem feita. Qualquer falha ali você pode ter problema com o carro que entra, que invade o local. Então, isolar a área é muito importante. Tá? Muitas vezes até com a área isolada tem pessoas que ela acaba se atrevendo ali e entrando na área que é restrita e mexendo em chave, mexendo em alguma coisa que não deve, é onde acontecem os acidentes, tá bom? Então, em posto de gasolina, por exemplo, se você não fizer uma isolação bem feita da área, do perímetro que você está trabalhando, um carro vai entrar ali para abastecer, não vai te ver, você pode estar numa escada, você pode estar numa área ali e o carro te atingir. Então, todas as vezes que você for fazer um trabalho, como as concessionárias de energia, todas as vezes que eles vão fazer um trabalho, o trabalho é 10 minutos, é religar um cabo que foi rompido com um conector. Eles perdem meia hora para isolar o perímetro, isolar a área, colocar uma área de fuga, para quê? Para que se acontecer qualquer incidente, ele ter a área de fuga, ele ter o escape, a área está protegida. Não é simplesmente colocar lá a escada, vai lá, aperta, você não dá atenção para o que está em volta, vem um carro e te derruba da escada, acontece um acidente pior. Então, todas as vezes que você for fazer qualquer trabalho, você tem que se atentar a isso, tá bom? Desenergizar
a área, desenergizar o circuito e isolar a área. Isso, pessoal, que nós estamos falando, são alguns procedimentos de segurança em trabalhos elétricos, tá bom? Em eletricidades. Para quê? Para que você não venha causar acidentes. Que acidentes elétricos é uma causa assim. Tem um amigo meu, que é da Abracopel, que é o Edson Martins. Grande abraço aí para você, Edson Martins, engenheiro eletricista. Fiz muitos cursos com ele, então assim, todos os acidentes elétricos, tudo que acontece envolvendo eletricidade no Brasil, o Edson Martins está por dentro. Então aconteceu morte lá no Nordeste, ou no Sul, em qualquer lugar do Brasil, ele sabe, porque ele tem um gráfico, ele mapeia isso, tudo que acontece. Isso é bom porque isso vem ajudar as empresas a trabalhar mais em cima de equipamentos de segurança, de fiação mais reforçada, de isolações melhores, trabalhar em cima de situações que aconteceram que não foram favoráveis. Tá? Um grande abraço para a Lúcia, minha namorada, que entrou aí. Deus abençoe. Então, todos os equipamentos que a gente for mexer, for usar em eletricidade, a gente sabe que ele tem que ser um equipamento aterrado. Por quê? Nas instalações elétricas, nós usamos o fio terra. A instalação por norma, por lei, ela tem que ser aterrada. Então, se eu estiver trabalhando com equipamento, esse equipamento ele tem que ter o terceiro pino, ele tem que ser aterrado, como esse equipamento que está aqui, ó, por exemplo. Equipamento de 3 pinos. Tá? Por quê? Ele é 3 pinos porque o fabricante coloca 3 pinos. E se o fabricante coloca 3 pinos, ele tem que ser aterrado. Se acontecer algum dia qualquer coisa, o fabricante não vai se responsabilizar. Ele vai falar, olha, tinha um terceiro pino lá, você aterrou o equipamento? Não aterrou. Então, essa é uma causa muito corriqueira de acidentes. Falta de terra em equipamentos. Então, no nosso canal tem um vídeo que fala só sobre aterramento, sobre proteção elétrica, tá bom? É onde nós falamos também sobre o DR, tá, pessoal? Isso daqui, ó, é um equipamento fundamental em eletricidade, quando a gente fala de proteção, tá bom? E falando também em proteção e segurança, pessoal, nós temos os fios e cabos homologados pelo Inmetro ali, né? Fios e cabos é uma coisa assim que é impressionante. Você quer falar de insegurança em eletricidade, é só você dar uma voltinha na loja da esquina lá. Eu quero comprar um fio 4mm, um 6mm para o chuveiro. Primeiro que o lojista, muitas vezes, não é treinado, ele vai falar para você, não, leva o 4 que é melhor, está mais barato e serve para o seu chuveiro. Todas as vezes, no nosso canal também tem vídeo sobre isso, todas as vezes que você for tratar de uma bitola de cabo, primeiro você tem que saber qual a potência do seu equipamento. Em cima da potência do seu equipamento, você vai ter a amperagem, porque você vai saber qual a rede que ele vai estar ligado, você tem a amperagem, em cima da amperagem você vai determinar o cabo que você vai usar, o fio que você vai usar, o condutor que você vai estar usando ali naquela instalação. Então não é por dedução, leva o 4mm que vai dar certo, não. Tem aí um cálculo que é feito e você vai chegar no condutor correto, tá bom? Em cima desses valores, cada valor, o 2,5 suporta até X, o 4mm até Y e assim por diante. Então não é no olhômetro, leve esse fio que é mais grosso. O 110 você tem que levar o mais fino. Negativo, não é nada disso, tá bom? Você vai trabalhar em cima de um cálculo. Então vai no nosso canal, você vai acompanhar, você vai saber fios e cabos, tá bom? A tabela sobre fios e cabos, em cima disso que você vai usar de proteção, que no caso seriam os disjuntores. Voltando aqui para falar da segurança, fios e cabos homologados. Todas as vezes que você for comprar um fio, um cabo, você tem que ver se ele tem o selo do Inmetro, tá? Porque muitas vezes ele é desbitolado. O que é um cabo desbitolado? Não, desbitolado é quando você compra lá um cabo 6mm e você abre ele é 6 na capa, mas quando você abre ele não é nem 4 de condutor. Então isso é um desbitolado. Você compra um 2,5, ele é 1,5. Você compra um 4, ele é 2,5. Você compra um 6, ele é 4. E compra um 10, ele é 6. Então o que acontece? Qual o perigo disso? Qual o perigo? O lojista é bom porque ele está vendendo. E o cliente que não sabe, ele compra porque é mais barato. Então se eu vou comprar um rolo de 2,5, eu compro um rolo de 2,5mm. Pago lá R$190, por exemplo. Aí o lojista está vendendo por 150.
ele vai lá e compra. O que acontece? Qual o perigo disso? O perigo é o seguinte, o 2,5 ele aguenta 21 amperes no circuito. Aí eu vou lá e coloco 20 amperes em cima de um desbitolado, que ele pagou mais barato, só que o desbitolado é 1,5, que aguenta 15. Então o que vai acontecer? Esse cabo ele vai derreter. Ele vai colocar sua instalação em perigo iminente, podendo pegar fogo na instalação, se a proteção não atuar ali, ele pega fogo na instalação, e é onde vai acontecer um acidente maior, por causa dos fios e cabos desbitolados que estão aí no mercado, pessoal. Então tem que ficar muito atento a isso, tá bom? Fios e cabos desbitolados. A gente tem que falar sobre isso porque isso acontece direto, tá bom, pessoal? Fios e cabos é uma coisa assim impressionante. A mesma coisa no chuveiro elétrico. Você compra um chuveiro que ele pede para você instalar um fio 6 milímetros. E aí você vai ver o rabicho dele que o fabricante mandou é 4. Mas como se ele mandou um rabicho de 4 milímetros? Porque é curtinho, porque é pequeno? O fabricante está errado. Ele tem que seguir. Se ele pede 6, o rabicho dele tem que sair com 6. Bom? Como eu falei para vocês, pessoal, a pressa ela é inimiga da perfeição, como é dito aí, né? E quem é a perfeição? A perfeição é Deus. Então, todas as vezes que você tiver pressa, é inimigo de Deus. Você para, pensa, em eletricidade você tem que fazer as coisas com cautela, tá bom? Como em tudo na vida. Outra coisa, pessoal, que coloca um eletricista, uma instalação em risco e fora da segurança, são os disjuntores acima da carga recomendada pelo circuito. O que é isso? É eu ter lá um cabo, por exemplo, um 10 milímetros, eu ter lá um cabo 10 milímetros, voltamos aí, eu ter lá um cabo 10 milímetros que ele suporta, por norma, 50 amperes, e eu, como negligente, eu vou lá e coloco um disjuntor de 100. Por quê? Porque o meu disjuntor de 50 está desarmando, e eu deduzo que se eu colocar um maior, ele não vai cair mais. Sendo que eu não faço reparo no circuito, eu não vejo o que está acontecendo. Meu cabo suporta 50 amperes e eu vou lá e coloco um disjuntor de 80 ou de 100, que é mais forte para ele não cair. É uma negligência. Isso daí eu vou estar colocando a instalação em risco, eu vou estar colocando todos os usuários em risco, eu vou estar colocando o imóvel também em risco. Por quê? Porque o meu cabo ele suporta 50 amperes. Então, quando passar daquilo, você já está num risco, já está fora da norma. Então, quando chegar a 70, ele vai derreter, ele pode pegar fogo, causar um curto-circuito ali e pegar fogo, porque o disjuntor é 100. Muitas vezes o disjuntor não vai desarmar, então o cabo ele derrete, fecha curto lá dentro da caixa e pega fogo. Isso nós já vimos acontecer em vários lugares e vocês sabem que a maioria das instalações que pegam fogo por aí é isso que acontece, tá? Muitas vezes é uma negligência. Então, nunca você contratou um profissional, meu disjuntor está caindo, então põe esse mais forte. Não. Você tem que saber o que está acontecendo e se for para colocar um disjuntor mais forte, você tem que ver se o seu cabeamento, se o condutor suporta esse disjuntor maior. Tá? Aí sim, senão você vai ter que fazer a troca do circuito. Tá bom, pessoal? Equipamentos elétricos, sempre longe de água e de umidade. Tá bom, pessoal? Então nós vamos estar falando sobre isso. Por que longe de água e umidade? Porque a eletricidade não combina com água, de maneira nenhuma. Nunca que você vai pegar um equipamento, pessoal, um equipamento elétrico, e vai colocar perto de uma água, tá? Que eu vou fazer um trabalho aqui, o chão está molhado aqui, eu vou mexer em eletricidade. Jamais. O chão tem que estar seco, você tem que estar isolado, tá bom? De preferência, se for o caso, coloca um tapete de borracha para você poder fazer seu trabalho ali em segurança. Sempre prevendo, sempre vendo à frente, sempre monitorando todo aquele perímetro, tá bom, pessoal? Então a maioria, outra coisa que causa os acidentes elétricos, que nós estamos falando aqui sobre a segurança em eletricidade, são as sobrecargas elétricas. A sobrecarga, pessoal, é um dado, isso é um dado realmente. Mais de 60% dos acidentes elétricos no Brasil são por causa de sobrecarga elétrica. Sobrecarga normalmente o pessoal já vem na cabeça, trovão, raio,
é explosão, não é nada disso. Pode ser também, mas muitas vezes você pegar aqueles benjaminzinhos e colocar na sua tomada lá, uma tomada de 10 amperes, por exemplo, você vai e coloca um benjamin, a tomada suporta 10, aí você vai colocar 4 equipamentos de 10 amperes. É uma sobrecarga. Você não precisa nem isso, você não precisa nem esses 40 amperes, tá? Você passou do que a tomada suporta, tá? Você já está num perigo. E mais ainda, você passou do que aquele... Não estou falando, errado, você não deve usar adaptador, porque isso vende. Só que acontece, se o adaptadorzinho ali ele é feito para 5 amperes, 6 amperes, você tem que respeitar. Porque muitas vezes você fala, não, é 10 amperes, minha tomada é 10. Não, a tomada é 10, mas o adaptador não é 10 amperes. Dificilmente você vai pegar um benjaminzinho, que a gente fala, aqueles adaptadorzinho, que é 10 amperes, 15, nada disso. Aquilo lá é 4 amperes, 5. Então, se você usar dentro das especificações, você não vai ter problema. O problema maior dos profissionais hoje é que eles usam tudo fora de especificação. Por exemplo, você vai pegar um alicate de um profissional da elétrica. Você vai ver o eletricista está usando sem isso daqui, sem cabo de ferro, está trabalhando com um sapato sem isolação, não tem proteção nenhuma, a escada de alumínio. Então, assim, ele mesmo está colocando a vida dele em risco. E sem falar que ele está colocando a vida do outro em risco, está colocando uma instalação inteira em risco. Então, nós falando aqui, pessoal, sobre uma sobrecarga elétrica, porque a sobrecarga ela causa muitos acidentes sérios, incêndios, como eu falei. A maioria de incêndios que acontecem é por conta de sobrecarga, tá? Sobrecarga simples. Eu vou colocar aqui uma extensão para ligar um equipamento, a extensão não suporta. Uma emenda mal feita, como eu falei para vocês, todas as vezes que fizerem isolações, usem fitas isolantes profissionais, fitas isolantes conceituadas, fitas isolantes que atendem às normas. Eu fazendo uma instalação, fiz uma simples emenda já mal feita e a mal feita ainda mal isolada, é uma sobrecarga. A maioria dos chuveiros elétricos, pessoal, isso é dado, porque nós estamos no campo, nós vemos isso, a maioria dos problemas com chuveiros elétricos é por causa da emenda mal feita. Tem uma aula no nosso canal que falamos sobre emendas em fios e cabos. Tá? Então, se você pegar um chuveiro, que ele normalmente trabalha com uma corrente elétrica ali de 30 amperes, tem um chuveiro que trabalha com 36 amperes, assim, uma emenda mal feita num chuveiro desse, você está com risco iminente na tua cabeça. E ainda você está com o corpo todo molhado. E se a sua instalação não tiver aterramento? E se a sua proteção não estiver correta? Então, essa sobrecarga ela pode gerar um problema seríssimo até morte. Infelizmente, é a verdade. Porque se eu tiver um chuveiro elétrico dando fuga de energia e eu não estiver aterrado, como que eu vou fazer? Se eu estou totalmente desprevenido ali, se eu estou numa situação de isolação ali baixíssima, né? Eu não tenho praticamente isolação nenhuma, como que eu vou fazer? Então, meu chuveiro está cheirando queimado. Muitas vezes é a emenda derretendo lá e a fita isolante, como é de má qualidade, a emenda está queimando e a fita isolante está pegando fogo junto. A fita isolante que é para proteger é a primeira a propagar. Essa é a verdade, tá bom, pessoal? Então, como eu falei, adaptadores, benjamins, extensões fora das especificações, ou fora da carga de trabalho, causam também a sobrecarga. Conexões, emendas mal executadas causam sobrecargas, né? E assim por diante, pessoal. Falando mais sobre as sobrecargas, aparelhos e equipamentos desregulados causam sobrecargas, né? Falando aqui, nós estávamos falando sobre... Tem uma série de histórias que a gente tem sobre esses tipos de problemas. Que esses tipos de problemas, ele para uma instalação. E quando para a instalação é chamado um profissional. E muitas vezes, quando chama um profissional, nós estamos lá para isso. Então, a gente acaba vendo toda essa situação, tá? Eu estava falando, pessoal, sobre a eletricidade, ela não combina com a umidade, com água, né? O que acontece? Nós tivemos aí, isso é um fato, né? É uma verdade, nós tivemos aí no mês de julho, na cidade de São Sebastião, em São Paulo,
teve uma inundação, teve deslizamento, eu sempre estou para lá. Eu tenho clientes naquela região, meus clientes tiveram problemas ali, então o cliente teve que pagar uma conta cara que eu falo em todos os sentidos mesmo, não só conta de luz, mas em muitos sentidos, por conta de inundação, por conta daquelas chuvas que caíram naquele lugar. E sempre eu estou para lá, fazendo, corrigindo redes naquela região. E um dos problemas que eu falei, eletricidade e água não combina, é que, como uma região ficou alagada, eu tenho um cliente naquela região, parte da fiação também ficou soterrada, debaixo d'água. Depois que assentou tudo, a água baixou, secou o local, muita fiação ficou ali com água ainda, na terra, ficou soterrado. E as contas de luz vindo astronômicas, muito alto. Então, assim, teve que ser feito toda uma troca, todo um reparo de instalações, trocas de cabo, troca de equipamentos, porque as contas de luz estavam astronômicas. Por quê? Dando fuga para a terra. Por isso que eu falo, eletricidade e água não combinam. Não combina em termos de segurança e não combina em termos de custo também. Porque se você pegar um cabo energizado e colocar na terra, ele vai dando fuga ali, como se fosse um chuveiro ligado direto. Tá? É uma resistência. Muitas vezes, como eu falei, você tem um equipamento desse, como foi instalado nos locais, ele detecta isso. E através de um DR nós detectamos várias fugas e foram corrigidas essas fugas e as contas de luz foram diminuindo. Então, o DR, além dele salvar a vida, ele também protege o seu bolso. Porque uma fuga de energia ele detecta. Deu 30 mA, ele vai detectar, ele vai cortar. Então, a tendência é você encontrar aquele problema e corrigir. Pessoal, essa foi a nossa aulinha aqui sobre segurança em eletricidade. Vou ver se eu passei tudo para vocês aqui direitinho, tá bom? Essa foi a nossa aulinha sobre eletricidade e sobre a segurança na eletricidade. Então, só para dar um resumo para vocês, nós falamos sobre a blusa, a vestimenta do eletricista, né? Ela tem ali, ó, é a TPV, tá? É o valor de proteção térmico do arco elétrico, do curto-circuito, tá? É uma proteção contra curto-circuitos no eletricista, no usuário. Falamos sobre luvas de proteção de borracha, luvas de proteção de raspa, luvas de baqueta. Falamos sobre as ferramentas elétricas, que tem que ser devidamente isolada, tá? Falamos também sobre óculos, falamos sobre capacete, falamos sobre as ferramentas adequadas, ferramentas de teste também, homologadas, fios e cabos. Então isso é só um apanhado, por quê? Como eu falei para vocês, a NR10, ela fala sobre as normas, todas as normas que englobam esse tipo de segurança, tá? Eu falei para vocês dentro de uma prática, quando você for fazer um reparo, um trabalho elétrico, mas a NR10 é que ela trata juridicamente, tá? E normatiza tudo isso que eu falei para vocês. Ah, mas como que tem que ser? A NR10, ela sabe, ela passa tudo para vocês detalhadamente. Tanto que um profissional da elétrica, hoje, ele é obrigado a ter a NR10, para ele saber o que ele está fazendo e para ele seguir as normas, tá? Usar os EPIs adequados, tudo de acordo com o que a norma pede. Tá bom, pessoal? Se vocês tiverem qualquer dúvida, deixem nos comentários, tá bom? Esse vídeo aqui ele vai estar também no YouTube, tá? No NS Mundo Elétrico. Então você se inscreva no nosso canal, deixe o seu joinha lá que é muito importante para a gente. E amanhã nós vamos estar reiniciando o nosso curso de eletricidade, que é o módulo 2, que tinha dado uma parada com umas férias, e agora nós estamos reiniciando esse curso, tá bom, pessoal? Grande abraço a todos, Deus abençoe, fiquem com Deus.